Hoje eu quero conversar sobre um assunto um pouco diferente. Durante essa semana que passou, eu tive muitas pessoas me perguntando sobre: Leopoldo, me diz um negócio que não tenha risco. Estou precisando botar um negócio que não tenha risco. E isso ficou encucado, por quê? Porque foram mais de uma pessoa. Todo mundo está buscando um negócio, está todo mundo tentando buscar, nesses tempos que estamos vivendo hoje, buscar uma fonte alternativa de renda e com isso vem à cabeça um negócio. E automaticamente um negócio que não tenha risco. Bom, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês sobre isso? Primeiro, não existe negócio sem risco. E isso é uma coisa complicada. Não existe negócio. O risco, ele vai existir sempre. O que eu posso conseguir é fazer com que esse risco seja diminuído de acordo com os estudos feitos. Vê bem, não existe arriscar e empreender e não ter risco. Ou seja, sempre vai ter esse risco. O que eu quero me referir é o seguinte: a essas pessoas todas que pensam e que estão nesse momento pensando em buscar uma fonte alternativa de renda ou então tentando, nesse tempo que nós estamos vivendo, abrir sua própria empresa, elas têm que, primeiro de tudo, aprender a arriscar. Aprender a arriscar é uma coisa muito difícil. Por quê? Porque para mim poder aprender a arriscar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar superar o meu medo. Ou seja, superar aquele medo interno que eu tenho em mim, aquelas minhas frustrações, aquelas situações, para que daí eu possa realmente pensar em querer empreender. Mas eu preciso pensar em quê? Superar o meu medo. E eu preciso automaticamente, pessoal, aprender a arriscar. Vamos pegar alguns exemplos. Alguém de vocês já não aprendeu a andar de bicicleta? E eu faço uma pergunta: o aprender a andar de bicicleta, a gente não saberia que tinha um risco? Sempre vai ter esse risco nessa situação. E mais do que isso, se eu estou com medo de correr esse risco, vamos tentar fazer a comparação dos assuntos. Se eu tenho medo de correr esse risco, desculpem, eu automaticamente vou ficar pensando em quê? Em não sair e não fazer. Então, vê bem, aprender a arriscar é uma situação diferente. E como eu faço isso? Da mesma maneira como eu aprendo a andar de bicicleta. Quando tu começou a andar de bicicleta, as primeiras vezes, tu não procurou a ajuda de uma pessoa? Tu não teve teu pai, tua mãe, um tio, ou um primo, um irmão, sei lá, alguém que te ajudou a botar em cima da bicicleta? Pois então, na questão de empreender, é a mesma. Se eu estou com esse medo e essas frustrações de arriscar, eu tenho que buscar ajuda para que eu supere estes meus medos. E aí sim eu posso fazer. E aí, pessoal, é como andar de bicicleta. Com certeza vai ser de uma situação bem mais fácil do que qualquer outra coisa. Andar de bicicleta, lembre-se, eu tive que ter alguém que fez o quê? Que me colocou na bicicleta, que me ajudou, que me deu os primeiros empurrões para que depois eu saísse andando. Lógico, isso vai mudar de pessoa para pessoa, porque tem uns que aprendem rápido e outros demoram mais. Se você pegar na sua própria família e verificar, tu vai ver que tem pessoas entre irmãos iguais, irmãos diretos, que uns aprendem a andar de bicicleta mais rápidos e outros mais lento. A mesma coisa é o aprender a arriscar. Alguns têm mais medo e outros não. Alguns aprendem mais fáceis e outros não. Mas depois de aprender a superar esse medo, de eu buscar ajuda, que não é feio, eu não sei porquê, mas as pessoas quando pensam em criar seu próprio negócio, em empreender, elas acham que pedir ajuda ou pedir informações significa que elas não sabem nada e não estão preparadas para empreender. Não, é justamente ao contrário. Se eu for direto, empreender sem buscar essas informações, aí sim eu estou me mostrando despreparado para o negócio. Mas se eu for realmente buscar orientação, buscar alguma coisa para fazer esse tipo de situação, eu aprendo a arriscar. E aí, pessoal, eu supero os meus medos. Bom, superando os meus medos, pensem bem, eu estou livre para realmente empreender, para dar início, quem sabe, a uma nova carreira, que dar início a um novo tipo de negócio, a um novo passo muito importante na minha vida. Então, gravem bem essa expressão. Para mim empreender, para que eu possa ser um empreendedor, eu tenho que aprender, em primeiro lugar, aprender a arriscar, o que é uma coisa muito difícil. E lembre-se, compare com o fato de aprender a andar de bicicleta. Logo no início, nós não vamos ter alguns tombos? Quem aprendeu a andar e não teve alguns tombos? Nos negócios, não será diferente.
Nós vamos ter alguns percalços, nós vamos ter alguns problemas, nós vamos ter alguns obstáculos, mas temos que aprender a fazer o quê? Puxar esses obstáculos, ou seja, criar maneiras de superar totalmente esses obstáculos. Vamos lá então. Aprender a arriscar é empreender. E isso nós precisamos fazer. Muito obrigado. Até a semana que vem.